Autor: Brenner, G.C. Título: Organizações Públicas e Políticas Públicas. Local: São Paulo, Brasília. Editora: Unesp, ENAP. Ano: 2010. Páginas: 315 a 333. Página 315. Subtítulo: Capítulo 14. Organizações Públicas e Políticas Públicas. A principal tarefa das organizações públicas é implementar as políticas aprovadas pelos governos. Por sua vez, a boa realização dos objetivos de políticas importantes é, em grande parte, função da capacidade da administração pública. Outros fatores são decisivos, como obrigações legislativas relativas à autoridade e a recursos para os objetivos de políticas e decisões do executivo referentes a prioridades e compensações entre interesses concorrentes, para determinar se os objetivos das políticas são realizados. As organizações públicas desempenham papéis importantes na formação dos sistemas políticos em geral. Mas o êxito das políticas está particularmente entrelaçado à capacidade administrativa. Uma abordagem baseada em políticas para examinar organizações públicas sugere numerosos caminhos. Eu focalizo 3 temas gerais. Primeiro, o enorme crescimento no alcance e no escopo das políticas públicas empreendidas pelos governos gerou expectativas maiores em relação aos governos. Essas expectativas caem, em grande medida, sobre os ombros dos administradores, implementando programas que resolvem problemas públicos e realizam propósitos públicos. Os diferentes tipos de políticas públicas põem diferentes tipos de desafios para a administração pública. Algumas políticas tendem a ser associadas com acordos que envolvem a burocracia com outros valores de accountability e representação democráticas, enquanto outras são mais problemáticas. De modo mais geral, o processo de formulação de políticas ilustra o fato de que a administração e política não podem ser claramente delimitadas. A legitimidade e a aceitabilidade das burocracias públicas têm sido tradicionalmente uma ideia de que os órgãos implementam decisões políticas tomadas por outros e que o processo administrativo é neutro e objetivo. Mas a administração é política. Escolhas políticas são endêmicas à administração e é preciso compreender que as burocracias públicas estão aninhadas no interior de uma rede de atores políticos. Página 316. Segundo, à medida que o escopo e o alcance das políticas públicas aumentam nas democracias, há uma demanda correspondente dos interesses afetados por maior participação. Os órgãos sensíveis a essas demandas devem equilibrar participação com outras demandas por recursos burocráticos, e é difícil fazer as compensações entre operações mais eficientes e apropriadas e envolvimento e discussão com o público. As demandas por participação desafiam as expectativas de que a tarefa da administração pública seja principalmente a implementação não política da vontade expressa em estatutos e de que a administração seja o campo de ação de especialistas e profissionais. À medida que a participação se expande, linhas de accountability e supervisão políticas confundem-se. Terceiro, as avaliações dos resultados das políticas públicas também moldam a maneira pela qual pensamos as organizações públicas. A maioria daqueles que acreditam que os resultados são em grande medida positivos apoiam as burocracias existentes. Aqueles que adotam uma visão mais crítica desses resultados naturalmente concluem que são necessárias mudanças na administração pública. Muitas vezes os órgãos são julgados ineficazes, incapazes de resolver os problemas que se espera que solucionem, mas os êxitos e os fracassos burocráticos são consequência da distribuição de poder na economia política de que fazem parte. A efetividade das organizações públicas é em grande medida determinada pelo grau em que satisfazem as demandas e os interesses de forças mais amplas. Embora se preste muita atenção a questões de estrutura administrativa, comportamento burocrático, processo, gestão e política intergovernamental, as organizações públicas não podem ser entendidas a parte do contexto mais amplo do Estado. Em suma, uma perspectiva sobre a administração pública fundamentada em políticas públicas concentra-se nas enormes expectativas em relação às organizações e nos enormes desafios que enfrentam ao tentar satisfazer valores concorrentes e muitas vezes contraditórios. Esses valores entram em conflito no interior das organizações burocráticas, uma vez que elas interagem com outras instituições políticas e que operam na distribuição mais geral de poder econômico, social e político. Página 317. Subtítulo:
Administração pública, política administrativa e o processo de formulação de políticas. Subtítulo: Passos ou estágios das políticas. O modelo tradicional do processo de formulação de políticas o descreve como um processo dinâmico, um complexo processo analítico e político que não tem início ou fim e cujas fronteiras são incertas. Lindblom, 1968, página 4. Esse modelo também é um processo contínuo de identificação de problemas, formulação de respostas ou políticas governamentais, organização de mecanismos administrativos para executar as políticas e avaliação do grau de consecução dos objetivos das políticas. O processo de formulação de políticas públicas não é particularmente preciso, uma vez que frequentemente é difícil precisar a natureza dos problemas a serem tratados ou a resposta em termos de políticas que levariam de modo mais provável à sua resolução. Podem ser tomadas muitas medidas de pouco efeito. As políticas muitas vezes ajudam a sociedade a se distanciar dos efeitos de um problema, mas também não a aproximam de uma solução, e podem agir sobre os sintomas sem tratar as causas. Embora o processo de formulação seja diferente para os diversos tipos de políticas, alguns elementos estão presentes em todos os esforços. O processo de políticas inclui 4 passos principais, como delineado por alguns autores, entre os quais Charles Jones. São estes: início e definição, formulação e aprovação, implementação, impacto e avaliação. Jones, 1984. Peters, 1991. Esse modelo não explica o porquê da forma assumida pelas políticas, mas fornece um modo útil de examinar os diferentes fatores que moldam o processo e, em particular, o papel das burocracias públicas nesse processo. O processo de políticas começa, ou talvez, mais precisamente, um novo ciclo começa quando as pessoas identificam problemas sociais e econômicos que podem ser resolvidos por esforços governamentais. Depois que o problema é percebido e definido, os interesses são agregados e organizados antes de apresentar as demandas ou propostas aos funcionários governamentais. Os próprios funcionários governamentais, particularmente os funcionários administrativos, frequentemente estão envolvidos nessa fase do processo, visto que procuram apoiar políticas de seu interesse. Dependendo do poder das forças políticas por trás de uma proposta e da percepção dos funcionários governamentais sobre sua importância, a proposta pode se tornar um elemento da agenda de políticas. Este é o principal desafio, dada a enorme quantidade de problemas clamando por atenção. Grupos de interesse podem se organizar, mobilizar seus recursos e fazer lobbies junto a funcionários eleitos, mas pode ser que nenhuma medida seja tomada até que uma eventual crise importante torne o assunto o foco da atenção geral. Políticas inovadoras são possíveis quando a convergência entre atenção pública, interesse político em responder à preocupação pública e empreendedores políticos capazes de canalizar energia para mudanças nas políticas. Kingdom, 1984. Página 318. O modo pelo qual os problemas de políticas são identificados e os valores e pressupostos que dão forma às definições podem ter várias consequências importantes para a administração de políticas públicas. A percepção equivocada do problema, a atenção dirigida aos sintomas e não às causas, pode levar a uma resposta inadequada ou que não tenha o foco apropriado. O apoio político gerado, ou a falta dele, durante esse estágio inicial do processo pode ter um efeito importante sobre o desenvolvimento, a implementação e a avaliação das políticas. Alguns problemas podem ser ignorados, e dar-se atenção a outros problemas menos sérios, simplesmente porque não conseguem atrair forte apoio político. O segundo passo no processo de políticas inclui a formulação de um programa para responder à demanda por ação, sua colocação na agenda de políticas da administração, a aprovação da legislação para autorizar a implementação do programa e a atribuição de fundos suficientes para a implementação. Isso requer a interação entre os legisladores, o poder legislativo ou o parlamento, os grupos defensores da proposta, o executivo e os órgãos que, em última instância, serão responsáveis pela implementação das políticas. A construção de coalizões e os acordos que são centrais ao processo legislativo muitas vezes resultam em leis que são imprecisas e que deixam muita margem à interpretação dos funcionários administrativos. Escolhas difíceis podem ser transferidas para o órgão que implementa as políticas, desviando assim a controvérsia política do processo legislativo para o administrativo.
O ambiente político no qual os órgãos operam é, desse modo, altamente carregado. Os órgãos acabam tomando decisões básicas sobre políticas que se espera que satisfaçam os vários interesses afetados. Mesmo a legislação, que é bastante específica, normalmente dá aos órgãos responsabilidades que ultrapassam seus recursos, exigindo que estabeleçam prioridades e façam escolhas básicas em relação às políticas. O êxito dos formuladores de políticas na definição correta da natureza e das causas dos problemas e no desenvolvimento e na implementação de soluções efetivas é uma função da análise de políticas, bem como de perspicácia e sorte. A implementação, terceiro passo do processo de políticas, frequentemente é um procedimento complicado e longo, que inclui a interpretação da intenção legislativa, o equilíbrio entre prioridades estatutárias e executivas, a criação de estruturas e processos administrativos, a revisão de discussões parlamentares sobre a formulação de políticas quando os regulamentos são planejados e a construção de apoio político para o cumprimento das exigências reguladoras. Esse modelo do processo supõe uma relação simples entre a formulação e a implementação de políticas, que espelha, em grande medida, a separação de poderes. O poder legislativo faz as escolhas de políticas e a seção executiva, e os governos locais, as implementa. Isso reflete a percepção difundida de que as principais decisões políticas são responsabilidade dos representantes eleitos. Na realidade, a divisão entre formulação e implementação de políticas é obscura e há muitas sobreposições. Frequentemente se exige que aqueles que implementam as leis façam escolhas sobre políticas. Página 319. Há muitas razões para a implementação ser tão difícil, mas Manian e Sabatier, 1983. Parte das atividades da implementação não alcança seus objetivos por causa da falta de vontade ou de acordo político. Outros esforços sofrem de financiamento ou autoridade inadequados. Os objetivos de políticas em uma área, como proteção ambiental, por exemplo, devem concorrer com outros objetivos de políticas de assistência social, econômicas, etc. Há múltiplos objetivos que frequentemente são conflitantes e há recursos financeiros limitados de outras naturezas. O preço do acordo político é muitas vezes a imprecisão, e pode haver pouca concordância em relação a quais são exatamente os objetivos. A implementação é a continuação da formulação de políticas, mas com novos atores, procedimentos e ambientes institucionais. À medida que os esforços de implementação prosseguem, tornamo-nos conscientes de novos problemas, restrições e oportunidades. Recursos e objetivos são invariavelmente instáveis. Consequências inesperadas permeiam os esforços de implementação de políticas. Pressman e Wilavsky, 1984, página 168, 80. No âmago da implementação estão compensações inevitáveis, como controle mais centralizado e coerência versus flexibilidade descentralizada, controle comunitário e eficiência. Pressman e Wilavsky, 1984, página 232, 3. Como consequência desses e de outros interesses concorrentes, a implementação muitas vezes parece ser mal sucedida na realização dos objetivos de políticas esperados. É de certa forma enganoso dizer que a avaliação ou a análise é o último passo no processo de elaboração de políticas. Na realidade, ocorrem ao longo de todo o processo. O poder legislativo e o braço executivo supervisionam a implementação da lei ou das políticas e avaliam com regularidade suas principais prescrições, inclusive a clareza com que os objetivos de políticas são expressos. Também consideram quanto dos objetivos das políticas foi alcançado e reformulam políticas de acordo com a necessidade. Espera-se que os administradores façam uma avaliação profissional politicamente neutra, mas a avaliação pelos legisladores é uma tarefa muito política, desempenhada com várias finalidades. Central para o processo de formulação de políticas é a capacidade dos formuladores de avaliar os pontos fortes e fracos das políticas existentes e de alterá-las quando necessário. A análise de políticas, em geral, apoia-se na expectativa de que a avaliação técnica das opções de políticas concorrentes será separada dos cálculos políticos dos formuladores e de que haverá uma avaliação objetiva das opções antes que os cálculos inevitáveis moldem as decisões tomadas no fim. Em tese, a análise cuidadosa das políticas precede o emprego da pressão estrita e assegurada que serão adotadas nas políticas que gerem os maiores ganhos líquidos para o bem-estar social.
Na prática, naturalmente, a análise é um exercício muito político e as organizações públicas ficam enredadas na luta em torno da avaliação e da reformulação das políticas públicas. Em tese, os formuladores de políticas concedem flexibilidade aos responsáveis pela implementação da lei para fazer os ajustes necessários para resolver os problemas que se desenvolvem e para aprender por meio de erros e tentativas. Mas esse tipo de clareza muitas vezes está ausente. Quando existe, as tarefas de políticas podem sobrecarregar os recursos disponíveis para os administradores públicos. Página 320. Políticas diferentes. Política diferente. Alguns tipos de políticas são particularmente problemáticas para as organizações públicas. Uma das características mais importantes da formulação de políticas é que diferentes tipos de políticas tendem a ser associados a diferentes tipos de relacionamentos e processos políticos. Theodore Lowe, 1972, argumenta de modo persuasivo que há três tipos principais de políticas: distributivas, redistributivas e reguladoras, e que cada um está associado a um processo político específico. Todas as políticas públicas, de acordo com Lowe, são coercitivas porque buscam alterar a conduta individual e societária. Entretanto, há modos diferentes de controlar o comportamento, e estes têm implicações diferentes tanto para o modo como o processo de formulação de políticas funciona, como para a implementação resultante. As políticas distributivas incluem subvenções e subsídios que conferem proteção a certos interesses contra a concorrência e asseguram ou fornecem diretamente benefícios. É provável que a legislação relativa à implementação seja bastante específica e permita pouca discrição administrativa. As decisões-chave, quem deve receber os benefícios e quanto deve receber, são normalmente feitas pelos legisladores, que têm um interesse considerável em assegurar que os receptores possam localizar claramente as origens dos benefícios concedidos. As políticas redistributivas envolvem a economia e a sociedade. Incluem as ações que afetam o crédito e a oferta de moeda, bem como os impostos, a previdência social e a transferência de renda. As políticas redistributivas são ideológicas. Suscitam questões básicas sobre o papel adequado do governo em assuntos sociais e econômicos. Normalmente capturam a atenção dos funcionários eleitos e são formuladas de maneira mais centralizada que outras. Algumas políticas redistributivas são vagamente definidas pelo direito e requerem expertise e discrição administrativa consideráveis na implementação. Outras políticas são claramente definidas pelo direito e exigem apenas métodos rotineiros de administração. Em geral, porém, a tarefa das burocracias públicas é implementar fielmente os detalhes dos programas desenvolvidos pelos formuladores de políticas eleitos. Página 321. As políticas reguladoras buscam alterar diretamente o comportamento individual, impondo padrões às atividades reguladas e é muito mais provável que causem controvérsias. Ações reguladoras podem restringir significativamente interesses particulares ou impor-lhes custos de aceitação. É provável que grupos de interesses influentes se organizem em torno de questões reguladoras. A interação desses defensores de políticas desempenha um papel importante na determinação da natureza das políticas. As políticas reguladoras muitas vezes envolvem decisões técnicas, complexas ou dizem respeito a áreas de esforço em que ações de políticas apropriadas não podem ser facilmente determinadas. Será gasto muito tempo em discussões sobre assuntos técnicos, e o papel dos especialistas nos órgãos administrativos e nos grupos interessados será o mais importante. De modo mais geral, Lowe, 1979, critica a ampla delegação de autoridade e discrição aos órgãos administrativos, substituindo o debate político vigoroso e o claro compromisso com o Estado de Direito por um processo administrativo menos politicamente partidário e não informado por forte debate político. O governo não cresce inexoravelmente em todas as áreas de políticas. Há diferenças significativas de crescimento em diferentes arenas. Por exemplo, à medida que as políticas públicas se tornam mais orientadas para programas sociais, os desafios às organizações públicas incluem equilibrar a assistência aos indivíduos às demandas de uma economia competitiva. Na Europa, por exemplo, os programas sociais respondem por 2/3 de todos os gastos públicos. A maior categoria de gastos, 44%, é a de transferência de renda para idosos, desempregados, deficientes e outros que não estejam desempenhando atividade profissional remunerada.
Saúde e educação são as próximas, seguindo a grandeza de categorias. Juros de empréstimos para pagamento de dívidas correntes e passadas são a quarta maior categoria de gastos, seguidas por defesa e ordem pública. Os gastos restantes se decompõem na busca de várias finalidades públicas, tais como promover o crescimento econômico, o comércio, a agricultura e a indústria, proteger o meio ambiente, fornecer bens públicos como transporte e comunicações, e o custo do próprio governo. Desde a década de 1950, os gastos com defesa, como um percentual do produto nacional, caiu 50%, e os gastos com programas sociais aumentaram mais que o dobro. Rosa, 1996, página 242. O padrão é semelhante ao dos Estados Unidos. O debate sobre o estado de bem-estar social nos Estados Unidos e na Europa incitou uma importante reavaliação da compatibilidade entre assistência social e prosperidade econômica na economia global, e as organizações públicas são atores-chave dos esforços para encontrar o equilíbrio correto entre esses objetivos de políticas permanentes. Brenner, 1998. A intratabilidade do problema cria expectativas enormes, que essas organizações são incapazes de satisfazer. Página 322. Tanto formuladores de políticas como cidadãos e estudiosos se perguntam se o crescimento do governo e as leis ambiciosas, detalhadas e abrangentes que acompanham esse crescimento são sustentáveis. Essas leis elevam continuamente as expectativas públicas, mas o governo falha frequentemente nas tentativas de satisfazê-las. Cada lei aprovada pelo Poder Legislativo tem um impacto cumulativo sobre os esforços futuros para projetar soluções efetivas para problemas públicos. A relutância ou a incapacidade do governo de ter êxito pode, em última instância, desgastar a crença da população nos esforços coletivos e na capacidade institucional de solucionar problemas públicos prementes. Mais uma vez, essas pressões para atingir objetivos contraditórios e concorrentes são sentidas pelo governo como um todo, e muitas vezes as organizações públicas é que são enredadas nessas demandas conflitantes, sendo incapazes de realizá-las. Administração pública e participação democrática. O argumento para a forte participação democrática no processo de formulação de políticas começa com a visão de que as deliberações normativas sobre os objetivos e resultados de políticas não são inferiores a avaliações científicas, simplesmente diferentes, e de que ambas têm valor. Frank Fischer, 1995, por exemplo, sugere que as deliberações sobre políticas públicas deveriam ocorrer em dois níveis. A primeira ordem de avaliação suscita questões tecnocráticas tradicionais de exame dos resultados, a política alcança seus objetivos. E quão apropriados são os objetivos, dada a natureza dos problemas que tem em mira? Essas questões requerem informações técnicas que são, em grande medida, geradas e avaliadas por especialistas. O segundo nível de análise desloca-se para um sistema econômico, político e social mais amplo, para o impacto das políticas sobre o sistema como um todo e para seus princípios e valores normativos subjacentes. A tomada de decisão requer discursos diferentes e relacionados, de avaliações do impacto das políticas, ou prováveis impactos de alternativas de políticas, a compatibilidade das políticas com a ordem pública, os valores e normas públicos e a capacidade das instituições democráticas. Tanto especialistas como cidadãos desempenham funções na geração e na avaliação de informações a ser usadas na formulação e na implementação de políticas. Página 323. Outros pesquisadores enfatizam a natureza essencialmente política das escolhas de políticas públicas. Deborah Stone argumenta que a essência da formulação de políticas é a luta em torno de ideias, uma luta constante em torno de critérios de classificação, de limites de categorias e da definição de ideias que orientam o modo como as pessoas se comportam. Stone, 1997, página 2. Uma vez que em cada questão sobre políticas há uma disputa em torno de concepções conflitantes, embora igualmente plausíveis, do mesmo objetivo ou valor abstratos, a tarefa dos formuladores de políticas é revelar e esclarecer as disputas de valor subjacentes de forma que as pessoas possam perceberem que diferem e se mover em direção a alguma concordância. Stone, 1997, página 2.
Em vez de perceber a formulação de políticas como um processo que se move da formulação à implementação, e no qual as coisas normalmente dão errado, e os especialistas em políticas tentam criar novas ferramentas para consertá-las. Stone enfatiza que a formulação de políticas trata do comportamento das pessoas e que cada esforço de política ocorre no interior de uma arena política específica que opera segundo suas próprias regras. O êxito da formulação de políticas exige que tanto os formuladores de políticas como o público debatam e redefinam continuamente limites, distribuição de encargos e benefícios e examinem as consequências, tendo em vista valores e compromissos fundamentais. Tais esforços de política são, em última instância, processos políticos bem-sucedidos a que se dedicam todas as partes relevantes. Se esses e outros pesquisadores estão certos, o principal desafio enfrentado pelos administradores públicos é aprender como trabalhar de maneira mais eficaz em um ambiente político de modo a promover forte participação democrática e envolver ampla variedade na descoberta e implementação de soluções que resolvam ou pelo menos melhorem problemas públicos. Esse desafio não é novo. As políticas públicas nos Estados Unidos e em outras democracias têm sido tradicionalmente avaliadas segundo fundamentos substantivos e processuais. De uma perspectiva substantiva, as políticas são avaliadas quanto à resolução dos problemas a que se dirigem. A intervenção governamental torna as coisas melhores. Do ponto de vista processual, a análise se baseia no modo como o processo de formulação de políticas ocorre. O processo foi justo. Todos os interesses foram adequadamente representados ou interesses especiais, limitados, predominaram. Uma abordagem sobre a análise de políticas baseada em processos é atraente por vários motivos. Há frequentemente pouca concordância em relação aos êxitos substantivos da formulação de políticas públicas. A falta de consenso a respeito dos tipos de políticas que devem ser aplicadas e do papel que o governo deve desempenhar em atividades econômicas e sociais torna a avaliação de políticas quase impossível. Uma vez que não há medidas objetivas ou com as quais se esteja amplamente de acordo sobre os padrões segundo os quais as políticas públicas podem ser avaliadas, a atenção é dirigida a valores processuais de pluralismo, abertura e representação. Se as normas processuais forem satisfeitas, as políticas podem ser consideradas, em grande medida, bem-sucedidas. Questões processuais, sempre importantes na teoria democrática, tornam-se ainda mais decisivas à medida que a adequação processual e, fundamentalmente, a coerência com valores democráticos se tornam a base para a avaliação das políticas públicas. Barber, 1984. Mansbridge, 1983. No âmago desses esforços estão noções de democracia, sugerindo um compromisso revigorado com a participação democrática mais ampla e com a análise participativa de políticas, exigindo mais envolvimento público na avaliação das escolhas de políticas. Fortalecer a democracia burocrática não é uma tarefa simples, e os administradores públicos se defrontam com escolhas difíceis sobre como agir. Página 324. A participação democrática na formulação e na implementação administrativas varia do envolvimento mínimo nas audiências e reuniões públicas à tomada de decisão colaborativa em que as partes interessadas estão autorizadas a criar propostas que possam obter consenso entre os participantes. Ideias sobre o que constitui exatamente os procedimentos de formulação de políticas justos evoluíram consideravelmente ao longo das últimas 3 décadas. A participação pública se tornou central nos processos de tomada de decisão dos órgãos administrativos por várias razões. Nos Estados Unidos, o mandato constitucional de devido processo legal implica no direito de participar de pelo menos alguns procedimentos administrativos que afetam nossos interesses. Os tribunais federais ampliaram os direitos de participação na tomada de decisões de órgãos federais e muitos estados aceitaram a oportunidade oferecida. Em contraposição, a política administrativa é tradicionalmente menos discutida, uma vez que a participação de grupos de interesses na tomada de decisões foi reconhecida como legítima e institucionalizada, e que a discrição administrativa para reunir as partes e solucionar as diferenças e formar as políticas foi mais aceita. Brenner, 1987. Como em outros países, nos Estados Unidos gestores governamentais e tomadores de decisão consideraram de seu interesse ampliar a participação a fim de aumentar a diversidade de informações e de opiniões à sua disposição.
A participação é vista como um modo de obter o apoio dos afetados pelas políticas públicas. Quanto mais eles sentem ter voz nas decisões que os afetam, mais provável é que cumpram quaisquer dos requisitos selecionados. Se as partes têm voz na formulação de políticas, é menos provável que contestem as decisões no tribunal. Os proponentes da participação mais ampla argumentam que a cooperação é melhor que o conflito e que os esforços cooperativos podem contribuir para um senso de comunidade e promover o capital social de modos que vão além da resolução de questões de políticas específicas. Há um interesse crescente em promover o discurso democrático, em desenvolver processos que aumentem a discussão, facilitem a exploração de visões alternativas e que deem voz àqueles que foram marginalizados ou ignorados anteriormente. Diferentes modos de participação nas burocracias públicas são complementos a processos de tomada de decisão existentes ou alternativas a processos existentes que não estão funcionando bem. Uma versão densa de participação, que inclui o compartilhamento do poder de tomada de decisão, ocorre em escala local. Nos Estados Unidos, por exemplo, há grande interesse na tomada de decisão colaborativa, baseada na comunidade, como um processo para tomar naturais as políticas de recursos. A colaboração procura evitar o litígio de conflitos e outros problemas que infestaram outros processos de planejamento e fornecer um fórum no qual funcionários de diferentes níveis do governo e jurisdições sobrepostas trabalhem juntos. Um dos exemplos mais conhecidos de colaboração é o Quincy Library Group, grupo da Biblioteca de Quincy, partes interessadas que se encontravam em Quincy, biblioteca da cidade da Califórnia, na década de 1990, para criar um plano de gestão da floresta nacional próxima. Os grupos ambientais nacionais se opuseram ao plano final do Quincy Group, e o Congresso, no final, interveio aprovando a legislação para codificar o plano, Brunner, 2002. Mas a ideia não é nova. Há décadas órgãos públicos federais responsáveis por questões fundiárias reúnem grupos consultivos para resolver problemas e implementar políticas. Kenney, 2000. Página 325. Particularmente importante é o papel dos especialistas na aceitação da tomada de decisão democrática e no comprometimento em trabalhar com não especialistas na avaliação das escolhas de políticas e na aplicação das decisões sobre as políticas. Assegurar que os funcionários burocráticos representem afinidades demográficas e ideológicas diversas e reflitam as diferentes visões no interior das sociedades em que atuam é essencial. Identificar e convidar representantes dos principais interesses é igualmente crucial. Pode-se aprender muito com a forma neocorporativista europeia de formulação de políticas de assegurar que interesses amplos estejam envolvidos nos processos de formulação de políticas e que mecanismos entrem em vigor para assegurar que as decisões sejam tomadas mesmo quando haja fortes diferenças de opinião. Os especialistas técnicos podem emprestar sua expertise a interesses diferentes, assegurando que todos os pontos de vista tenham oportunidade adequada de contribuir eficaz e significativamente para as análises, e os administradores públicos podem assegurar que um conjunto diverso de especialistas e cidadãos esteja envolvido nas deliberações. Remuneração, status e outros incentivos para encorajar os especialistas a se dedicar à tomada de decisão democrática são cruciais. Monitoramento, mecanismos de realimentação, revisões e outras provisões estruturais aumentam a chance de que ocorra o aprendizado a partir da experiência. Vodose, 1997. Defensores da solução afirmam que, se for verdadeiramente inclusiva e conceder acesso aos tomadores de decisão, a participação pública pode empoderar as pessoas para que tomem suas próprias decisões e não dependam da formulação de política paternalista do governo. As pessoas podem decidir por si mesmas como equilibrar riscos e benefícios em vez de essas decisões serem tomadas por outros. Também é atraente porque não requer que os formuladores de políticas proponham um conjunto de princípios para tomar essas decisões, requer apenas que sugiram um processo justo. Essa não é uma tarefa fácil, mas chegar a um acordo sobre um processo justo pode ser uma tarefa administrativa mais fácil que criar e impor uma solução aos outros. Página 326. A democracia burocrática é uma agenda ambiciosa para a administração pública e há vários desafios à medida que busca soluções para as falhas resumidas anteriormente.
Os órgãos devem decidir que tipo de participação deve ser fornecido, quais interesses incluir nas ações públicas, como conciliar a participação pública com outras expectativas, como o cumprimento da lei e a formulação de políticas que está sujeita a restrições legais, e não ao resultado da barganha das partes interessadas, o que fazer se a participação pública entrar em conflito com a expertise e as avaliações científicas, e como reduzir o conflito e a protelação. Processos de evitar conflitos podem enfatizar o consenso à custa da consideração de alternativas que inicialmente podem parecer impopulares, mas que podem ser valiosas. Acordos formados entre os participantes locais podem não ser aceitáveis para interesses mais amplos ou não levar em conta suas visões. Soluções processuais para debates de políticas em que há pouco consenso sobre fins substantivos são cruciais. Embora os interesses possam ser vigorosamente discordantes em relação às escolhas públicas, se os formuladores de políticas puderem criar um processo que seja visto por todos como justo e legítimo, é possível que venham a aceitar todos os resultados advindos desse processo. Administração pública e resultados de políticas. Estudiosos de políticas públicas arraigados na teoria democrática assinalam o tamanho dos órgãos federais, seu isolamento da política eleitoral direta, sua provisão inadequada de participação pública, sua separação física das comunidades e das atividades e outros atributos essenciais da burocracia que são incompatíveis com a participação e a accountability democráticas. Por exemplo, os críticos do pensamento político liberal que forneceram os fundamentos para a burocracia pública, como Michael Sandel, 1996, e Michael Walzer, 1983, argumentam que o governo liberal não consegue reconhecer as redes sociais, as obrigações, as responsabilidades e os compromissos que estão no âmago da vida das pessoas e não consegue fornecer modos para que esses compromissos e redes prosperem. Uma comunidade política baseada em direitos individuais e agregação utilitária de preferências não consegue cultivar as qualidades de caráter que preparam os cidadãos para participar da autonomia. Sandel, 1996, página 24. Página 327. Os teóricos institucionais afirmam que os burocratas muitas vezes são capazes de manter sua independência, opondo-se aos esforços de supervisores parlamentares e presidenciais de controlá-los, ou que os funcionários dos órgãos públicos fazem parte de triângulos de ferro e redes temáticas que estão isolados da influência e do exame político mais amplo. Em ambos os casos, as burocracias ostentam poder às expensas da política democrática tradicional. Em parte, isso é simplesmente uma função do tempo e dos recursos. A variação e o alcance da atividade administrativa excedem em muito a capacidade de monitorar, avaliar e, quando necessário, redirecionar essa atividade por parte de relativamente poucos funcionários eleitos. Em outros casos, os políticos apoiam tanto as agendas dos órgãos, e com ela estão tão comprometidos, que estão pouco dispostos a fornecer revisão crítica e perspicaz, ou até são incapazes de fazê-lo. Triângulos de ferro, redes temáticas, conchavos políticos e deferência às agendas de outros políticos em troca de apoio e outras metáforas apreendem o sentido de que, pelo menos, muitas burocracias estão livres de supervisão efetiva. Fessler e Queto, 1996. Love, 1979. A fragmentação e a discrição burocráticas são vistas como parte de um problema estrutural maior de impasse na formulação de políticas que estimulou alguns estudiosos a demandar a substituição do sistema norte-americano de separação dos poderes por um que possa gerar políticas coerentes e que assegure que, uma vez selecionadas, as políticas serão fiel e eficazmente implementadas. Usando o Reino Unido e outros sistemas parlamentares como modelo, um grupo de estudiosos, funcionários eleitos e administradores que formaram o Committee on the Constitutional System sugeriu que, enquanto os americanos têm sido bastante inovadores no desenvolvimento de novas instituições de governança, como órgãos administrativos e reguladores, também resistem a mudanças na estrutura básica de governo para se adaptar a circunstâncias variáveis. Como resultado disso, o governo não tem capacidade de desenvolver e implementar políticas coerentes e efetivas. Sundquist, 1992. Outros governos construídos em torno de sistemas parlamentares que não estabelecem a separação de poderes também enfrentam fragmentação política, instabilidade de coalizões e outros desafios que tornam o serviço das organizações públicas difícil.
Os estudos sobre políticas públicas reforçaram essa visão crítica da burocracia pública de outros modos também. Poucos livros e artigos aprovam o trabalho dos órgãos públicos. A maioria dos pesquisadores sente-se consternada pelas falhas dos órgãos e por seu repetido fracasso em realizar as tarefas que lhes foram incumbidas e em resolver os problemas aos quais se dirigem. Os estudos de políticas específicas quase sempre concluem que o fracasso em alcançar os objetivos está arraigado em falhas administrativas. Algumas vezes essas críticas são bastante simpáticas às burocracias. Seu desempenho desapontador é esperado, dado que as tarefas que executam são extraordinariamente difíceis e foram confiadas ao governo porque instituições privadas não são capazes de realizá-las. Lindblom e Voldose, 1993, página 63. Página 328. Mesmo quando um insucesso é compreensível, o descontentamento com as burocracias públicas cresce cada vez que não conseguem solucionar os problemas aos quais são dirigidas. Mancur-Olson, por exemplo, oferece uma análise de sociedades ao redor do mundo que estão em declínio por causa da rigidez de suas instituições administrativas e de sua sensibilidade a interesses especiais poderosos que os encorajam a aplicar políticas ineficientes. Os órgãos governamentais estão no âmago desse declínio das nações por causa de sua capacidade de resistir a essas pressões. Olson, 1982. Os estudiosos escrevem apenas ocasionalmente sobre os êxitos das políticas e os exemplos do papel positivo que o governo desempenha na vida das pessoas, como redução da pobreza, criação de oportunidades educacionais e de outras oportunidades, desenvolvimento da infraestrutura de transporte e de comunicações e melhoria das condições ambientais. Schwartz, 1988. Os estudos sobre implementação concluíram que o governo está destinado à não realização de seus objetivos de políticas por causa da complexidade administrativa. Pressman e Wildavsky, 1984, por exemplo, defenderam que a complexidade de se exigir a participação de tantos atores políticos destinou a maioria das políticas ao fracasso ou pelo menos a demoras e distorções. A suposição de que a implementação significava que a formulação de políticas poderia ocorrer de cima para baixo, de que os diretores dos órgãos poderiam impor controles de cima sobre uma multiplicidade de atores abaixo era pouco realista. Pesquisas subsequentes sobre implementação concluíram que o governo pode implementar programas com êxito, mas Manian e Sabatier, 1983, e sugeriram fatores que parecem estar associados a resultados diferentes. Ingram, 1990. Entretanto, a implementação bem-sucedida das políticas é tão rara que a visão predominante refletida nos estudos é de que o governo não funciona, e isso encontra um paralelo no declínio da confiança pública e na capacidade dos governos de trabalhar efetivamente. A base científica e técnica da formulação de políticas reforça o poder e a autonomia administrativos e dificulta ainda mais o controle democrático em muitas áreas das políticas públicas. A expertise e o profissionalismo burocráticos isolam os órgãos do controle democrático efetivo uma vez que os peritos são incapazes de fornecer avaliações competentes, independentes das atividades e decisões administrativas. Langdon Wiener explorou em detalhes a percepção de que a formulação de políticas tecnológicas está além do controle democrático efetivo. O governo por especialistas tecnicamente treinados é o único tipo de governo apropriado a um sistema social baseado em ciência e tecnologia avançadas, e suas premissas são totalmente incompatíveis com uma noção central que justifica a prática da política liberal: a ideia de governo responsável, sensível, representativo. Wiener, 1976, página 146. Outros autores enfatizam que a deferência aos especialistas não consegue incorporar a diversidade de atores relevantes, temas e valores éticos essenciais à tomada de decisão democrática. Iskes e Iskes, 1986. Um problema enfatizado por Charles Lindblom, 1990, é que a ciência moderna, as disciplinas acadêmicas e o aprendizado social estão fragmentados em partes sempre limitadas e especializadas de conhecimento, e é cada vez mais difícil reunir os pedaços em uma estratégia efetiva de resolução de problemas.
Os órgãos não conseguem aprender a partir da experiência e se adaptar em resposta a lições que poderiam ser deduzidas de tentativa e erro porque frequentemente são inflexíveis e resistentes à mudança, porque a realimentação não consegue alcançar aqueles no poder de modo oportuno e porque não estão comprometidos a assegurar o monitoramento, a avaliação e a nova análise de seus esforços. Moroni e Voldose, 1986. Página 329. Os teóricos da escolha pública enfatizam a natureza egoísta dos burocratas, argumentando que são tomadores de decisão economicamente racionais e que buscam objetivos como a maximização do poder, base de recursos e autoridade, em vez de se dedicarem à busca desinteressada do interesse público. Essas teorias desafiam as expectativas da expertise técnica, da especialização e da administração neutra sobre a qual a legitimidade da burocracia pública repousa. Os burocratas tornam-se mais conservadores à medida que envelhecem, menos propensos a assumir riscos, encorajar inovações e resolver problemas, e é mais provável que preservem intransigentemente o status quo e suas posições de poder. Dovres, 1967. Outras teorias arraigadas na da escolha racional sugerem que as burocracias são difíceis de dirigir e a efetividade organizacional é árdua de alcançar por causa das dificuldades inerentes às relações entre os dirigentes, formuladores de políticas, e seus agentes, burocratas, e ao fato de que os dirigentes normalmente não têm controle sobre seus subordinados. Moy, 1984. Embora alguns teóricos da escolha racional argumentem que o comportamento burocrático pode ser moldado por funcionários eleitos, Wood e Waterman, 1991, a influência afeta, em grande medida, a atividade administrativa em vez dos resultados ou da efetividade. Keaton, 1993, página 417-18. As teorias críticas desconstroem a burocracia de maneiras que enfatizam como os interesses econômicos dominam a tomada de decisão dos órgãos e como as burocracias, em grande medida, perpetuam os interesses e as vantagens de elites econômicas e sociais. As burocracias não são atores independentes, mas dependentes, dominados por forças políticas de modo que podem não ser economicamente eficientes ou efetivos na resolução de problemas. Charles Lindblom, 1977, por exemplo, afirma que os interesses das empresas gozam de uma posição privilegiada na formulação de políticas e que os burocratas conseguem grande deferência a seus interesses à custa de preocupações mais amplas, mais democráticas. Os marxistas há muito argumentam que os governos são simplesmente a superestrutura social, formada e dirigida pelas forças motrizes reais das instituições econômicas. As falhas das organizações públicas estão arraigadas no contexto institucional e de classe no interior do qual o Estado funciona. Em outras palavras, na economia política do capitalismo. Feinstein e Feinstein, 1984, página 309. Enquanto a administração pública pode ser criticada como fraca, ineficiente ou ineficaz por causa de falhas internas, são exatamente essas debilidades que prescrevem os detentores de poder privado que procuram isolar suas atividades da regulação pública. De modo contrário, os órgãos que parecem operar mais tranquilamente são aqueles que servem a esses interesses poderosos. De modo ainda mais pessimista, a administração pública pós-moderna acredita que os burocratas buscam gerir programas obsoletos uma vez que o moderno é obsoleto e não há pressupostos compartilhados ou princípios orientadores na administração pública, porque a verdade ou a teoria são impossíveis. Rosenau, 1992, página 86, 7. Página 330. James Q. Wilson, 1989, página 375, na conclusão de um estudo abrangente sobre a burocracia, observou que a gestão pública é um mundo de instituições organizadas projetadas para permitir que pessoas imperfeitas usem procedimentos defeituosos e lidem com problemas insolúveis. As burocracias públicas são tanto independentes como suscetíveis demais ao controle político externo, tanto ameaçadoras à liberdade individual como débeis demais para resolver de modo eficaz e eficiente os problemas. As críticas variam ao longo do tempo e da vida de um órgão. Alguns podem fazer algumas coisas bem, mas não outras.
Por causa das tradições diferentes de treinamento dos administradores e de fatores culturais que aceitam o governo positivo em vez de promover a desconfiança, é mais provável que os órgãos administrativos na Europa sejam vistos como mais eficientes e competentes que seus homólogos americanos. Avaliação da administração pública do ponto de vista das políticas públicas. O estudo das organizações públicas a partir da perspectiva das políticas públicas contribui muito para nossa compreensão sobre o modo como as organizações funcionavam e como podem contribuir para a formulação e a implementação efetivas das políticas. Grande parte das pesquisas sobre políticas públicas é descritiva à medida que busca explicações para as razões pelas quais a burocracia pública assumiu a forma que tem e por que ocorrem seus raros sucessos e frequentes fracassos. Mas os estudos também são prescritivos e são formados por valores e ideologias dos próprios pesquisadores. Teóricos e analistas que acreditam que o governo deveria fazer menos, por ser antidemocrático, ineficiente ou inferior a outras formas de tomada de decisão e distribuição de recursos, encontrarão munição nos trabalhos sobre ciência política e políticas públicas para ajudar a sustentar seu argumento. Esse é um empreendimento completamente legítimo, apropriado e bastante potente por causa do precário status constitucional e político da administração. Se o objetivo é limitar o alcance e o poder do governo, um caminho racional e efetivo a se seguir é atacar a burocracia como ilegítima, ineficaz, irresponsável e incompatível com a liberdade pessoal. Página 331. Por outro lado, se o ponto de partida for a suposição de que as burocracias podem e devem desempenhar um papel central para a realização de políticas públicas, a pergunta, então, passa a ser como a ciência política e os estudos sobre políticas públicas podem ajudar no tratamento dos desafios práticos e conceituais à burocracia pública. A agenda para aperfeiçoar a governança e o funcionamento das burocracias públicas espelha alguns dos diagnósticos sintetizados acima. As soluções preferidas às falhas teóricas e práticas da administração pública dependem, em última instância, de qual dessas falhas é considerada a mais problemática. A administração pública não pode ser estudada e compreendida fora dessa estrutura mais ampla do que é o âmbito apropriado e o alcance do Estado. No interior desse debate mais amplo sobre quais são as tarefas do governo está o desafio de ressaltar a capacidade e a legitimidade da administração por meio do aumento das oportunidades de participação pelos interesses afetados. Mas a ampliação da participação também deve ser acompanhada pelo compromisso de todas as partes de agregar experiência ao longo do tempo e de aprender com os esforços passados. É claro que as organizações públicas continuarão a funcionar em um ambiente de incerteza, imprevisibilidade e complexidade crescentes, e a chave para o sucesso futuro na contribuição para a melhor formulação de políticas é a capacidade de se adaptar e de se ajustar. Os estudos sobre políticas públicas e administração pública podem contribuir para o desenvolvimento de uma capacidade administrativa expandida de vários modos. Entre as necessidades mais importantes estão a descoberta de modos para que as burocracias públicas aprendam mais com a experiência e apliquem esse aprendizado para melhorar o projeto e a implementação de políticas, a ajuda para que os funcionários dos órgãos públicos encontrem maneiras melhores de envolver uma faixa mais ampla de interesses nos procedimentos administrativos e a sugestão da forma pela qual os funcionários eleitos podem delegar tarefas de políticas públicas com mais clareza e integração com os administradores públicos. Subtítulo: Referências bibliográficas. Barber, B. Strong e Democracy. Berkeley, University of California Press, 1984. Brunner, R. Defending Common Ground, Governance and Natural Resources in the American West. New Haven, Yale University Press, 2002. Brenner, G. C. Bureaucratic Discretion, Lavande Policy in Federal Regulatory Agencies. Nova York, Pergamon, 1987. Brenner, G. C. Politics and Public Morality. The Great American Welfare Reform Debate. Nova York, W. W. Norton, 1998. Dovnes, A. Inside Bureaucracy. Boston, Little Brown, 1967. Página 332. Feinstein, S. S. Feinstein, N. E. The Political Economy of American Bureaucracy. In. Fischer, F. Siriani, C. eds. Critical Studies in Organization and Bureaucracy. Philadelphia,
Temple University Press, 1984, página 309-19. Fessler, J.W. Querton, D.F.T. Politics of the Administrative Process. Segunda edição. Chatham House, 1996. Fischer, F. Evaluating Public Policy. Chicago, Nelson Hall, 1995. Iskes, A.L. Iskes, R.P. Science, Technology and Policy Decisions. Boulder, West Viave Press, 1986. Ingram, H. Implementation, a Review and Suggested Framework. In, Lin, N.B. Wildavsky, A.B.Eds. Public Administration, Testant of the Discipline. Chatham House, 1990. Institutions. Researching Social Problems and Public Policy, volume 6, página 11, 43, 1997. Jones, C. An Introduction to the Study of Public Policy. Monterey, Brooks/Cole, 1984. Kenney, D.S. Arguing about Consensus. Examining the case against Western Watershed Initiatives and Other Collaborative Groups Active in Natural Resource Management. Boulder, Natural Resources Life Center, University of Colorado School of Life, 2000. Ketchix, D.F. Public Administration, Testant of the Field. In, Finifter, a edição, Political Science, Testant of the Discipline. Segundo. Washington, American Political Science Association, 1993, página 407, 27. Kingdom, J.W. Agendas, Alternatives and Public Policies. Boston, Liple Brown, 1984. Lindblom, C. Inquiry and Change, The Troubled Attempt to Understand and Shape Society. New Haven, Yale University Press, 1990. Lindblom, C. The Policy Making Process. Englewood Cliffs, Prentice Royal, 1968. Lindblom, C. Politics and Markets. Nova York, Basic Books, 1977. Lindblom, C. Vodose, E.J. The Policy Making Process. Englewood Cliffs, Prentice Royal, 1993. Love, T.J. For Systems of Policy, Politics, and Choice. Public Administration Review. Página 298, 301, julho-agosto 1972. Love, T.J. The End of Liberalism. Segunda edição. Nova York, W.W. Norton, 1979. Masbridge, J. Beyond Adversary Democracy. Chicago, University of Chicago Press, 1983. Masmania, D.A. Sabatier, P.A. Implementation and Public Policy. Glenview, Scott Forsman, 1983. Moy, T. New Economics of Organization. American Journal of Political Science, volume 26, página 197, 224, 1984. Moroni, J.G. Vodose, E.J. Averting Catastrophe, Strategies for Regulating Risky Technologies. Berkeley, University of California Press, 1986. Olson, M. The Rise and Decline of Nations, Economic Growth, Stagflation and Social Rigidities. New Haven, Yale University Press, 1982. Peters, B.G. American Public Policy, Promise and Performance. Terceira edição. Chatham House, 1991. Pressman, J.L. Wildavsky, A. Implementation. 3 edição. Berkeley, University of California Press, 1984. Rose, R. What is Europe? Nova York, HarperCollins, 1996. Rosenau, P.M. Postmodernism and the Social Sciences, Insights, Inroads, and Intrusions. Princeton University Press, 1992. Página 333. Sandel, M. Democracy's Discontent, America in Search of a Public Philosophy. Cambridge, Harvard University Press, 1996. Schwartz, J.E. America's Hidden Success, A Reassessment of Public Policy from Kennedy to Reagan. Ed. Rev. Nova York, W.W. Norton, 1988. Stone, The Policy Paradox, The Art of Political Decision Making. Nova York, W.W. Norton, 1997.
Sundquist, J.L. Constitutional Reform and Effective Government. Edição revisada Washington, Brookings Institution, 1992. Walser, M. Spheres of Justice, A Defense of Pluralism and Equality. Nova York, Basic Books, 1983. Wilson, J.Q. Bureaucracy, What Government Agencies do and VTI do It. Nova York, Basic Books, 1989. Wiener, L. Autonomous Technology. Cambridge, MIT Press, 1976. Wur, B.D., Vatena, R.W. The Dynamics of Political Control of the Bureaucracy. American Political Science Review, volume 85, página 801, 28, 1991. Wordose, E. J. Toward A Theory of Success and Failure in the Design of Governmental